Fala galera, obrigado aí por curtir, compartilhar aí, se inscrever aí no canal aí, Professor Denis Wilson, falando de matemática. Qualquer coisa também já visita o meu blog, curte, se inscreva tanto no meu blog quanto no canal pra gente continuar vendo aí as nossas tendo nossas videoaulas aí pra vocês acompanharem, tudo bem? Galera, ficamos um tempo aí afastado aí devido às férias, aí dá uma descansada também, né? O professor também merece. E aí já voltando agora, logo de início, vamos estar falando aí de um tema muito interessante, que é o quê? Equação. E aí quando você fala em equação, já surge logo uma dúvida no aluno. O aluno pega e fala assim, quanto vale o x? Em uma equação, o x ele vai assumir vários valores. Por que vários valores? Em uma determinada equação, ele pode ter de repente o valor 2. Numa outra equação, ele pode ter um valor de 5. Numa outra ainda, ele pode ter o valor de meio, de 3. Então, dependendo da equação, o x tem um valor. Então, não se prendam nessa dúvida que muitas das vezes vocês têm, de que o x tem um valor específico. Dependendo da equação, o x tem um valor. A chave da equação é justamente a gente descobrir qual é o valor do x, que é o que nós vamos estar trabalhando a partir de agora. Então, pessoal, aqui eu montei algo que muitas das vezes já é apresentado para vocês logo nos anos iniciais, lá por volta do terceiro ano, segundo ano, quarto ano, uma coisa bem do ensino fundamental. Só para vocês verem e observarem que a ideia de equação você já tem. Por exemplo, nesse caso, eu estou querendo saber um número que eu coloque nesse quadradinho, que mais 5 dê quanto? 7. 5 mais qual número vai dar 7? 2. Nesse caso, eu estou falando que um número menos 8 é igual a 2. Que número que menos 8 vai ser 2? 10. Só que quando a gente trabalha com equação, o que acontece? Ao invés de eu ter um quadradinho, tem uma letra, que essa letra é o x. Que aí no caso aqui fica x mais 5 igual a 7, ou mudando a pergunta, qual número que mais 5 é igual a 7? Ou nessa segunda equação, x menos 8 igual a 2. Qual número que menos 8 é igual a 2? Vamos lá, pessoal. Agora, o primeiro passo para você conseguir resolver uma equação é você entender a estrutura dela. A estrutura da equação ela vai ser dividida em 3 partes. Essa primeira parte aqui, ó, nós temos que é o primeiro membro. Separando o primeiro membro, justamente desse daqui, que é o meu segundo membro, eu tenho, quando eu falo de equação, o sinal de igual. Por que eu tenho esse sinal de igual? Porque ele trabalha com uma igualdade. Quando nós falamos em equação, equacionar, justamente a gente tem que vir lembrando daquele princípio de como se fosse uma balança, uma gangorra, equilibrar o peso, equacionar. Justamente eu falando que o que eu tenho desse lado, no primeiro membro, tem que ser igual ao segundo membro. Por exemplo, qual número que mais 8 vai ser igual a 12? Obviamente, eu vou fazer a conta aqui, eu vou saber que 4 mais 8 é igual a 12. Se eu somar, eu vou ver que ao final aqui, se eu colocar ao final, eu vou ter 12 igual a 12. Então equacionou, permaneceu tudo igual, tudo obtendo os mesmos valores. Vamos lá, pessoal. Como justamente eu tinha colocado, quando a gente trata do princípio de balança, mais ou menos assim, ó, é dessa forma que a gente vai pensar. Desse lado aqui, ó, eu tenho um número mais 12, que vai ser igual a 18 menos o mesmo número. O que eu tenho que fazer? Equacionar isso, deixar tudo na forma de uma balança. Como assim? Se eu tirar deste lado da balança 5 quilos, você concorda que eu tirando 5 quilos desse lado, essa balança ela vai justamente fazer isso? Ela vai fazer esse movimento?
Só que aí, se eu tiro 5 quilos deste lado eu tenho que fazer o quê? Também tirar 5 quilos, para a balança continuar equacionada, parada do mesmo jeito. É justamente esse princípio que a gente vai utilizar nas nossas equações. Então, pessoal, agora eu só troquei, no caso, ao invés de colocar quadradinho, vamos colocar o x. Só para ficar mais fácil para a nossa compreensão. Não estou conseguindo entender com o x, eu não me dou bem com o x, pode ser qualquer uma outra letra. Não estou entendendo com nenhum tipo de letra, permanece então com quadradinho. Basta você lembrar lá que se você tem 2 quadradinhos, você tem que colocar lá e indicar lá que é 2 quadradinhos. Tenho 2x, 2x. Nesse caso aqui, para eu começar a resolver essa equação, nós voltamos àquele tópico que eu falei, que eu tenho o primeiro membro e o segundo membro. Sempre nós deixamos no primeiro membro tudo que nós temos com incógnitas, com letras. E no segundo membro, tudo que nós temos com números, certo? Então a gente sempre separa por convenção isso. Letras, incógnitas no primeiro membro, números no segundo. Olhando esse meu primeiro membro, eu tenho uma letra e um número. Esse número, ele tem que sair desse meu primeiro membro, ele tem que sumir desse meu primeiro membro. Então o que eu tenho que pensar? Para eu sumir com um número, eu tenho que lembrar o quê? Justamente, se aqui eu tenho 12, para eu zerar, para eu ficar com nada, se eu tenho mais 12, eu tenho que fazer o quê? Tirar 12. Eu tiro 12 do meu primeiro membro, só que eu tirando 12 do meu primeiro membro, lembre-se o que vai fazer com a balança. Eu estou tirando 12 quilos daqui, a balança vai fazer esse movimento. Só que ela fazendo esse movimento quando eu tiro 12 quilos, eu tenho que fazer o que do outro lado também? Tirar 12 quilos. Tiro 12. Para justamente acontecer o quê? Permanecer a balança na mesma proporção. Ela permanecer equacionada. Aí, pessoal, só reescrevi aqui, ó, se eu tenho x menos 12, mais 12, sinal de igual, 18 menos 12, menos o x. Eu tirei 12 dos dois lados da minha equação. Por que isso? Porque agora me possibilita fazer justamente o quê? Aqui, ó, eu vou cancelar esses dois. Porque se eu devo 12 e pago 12, sobra nada. Zerou. Sumiu, desapareceu esse 12 do meu primeiro membro. Aí nesse meu primeiro membro vai sobrar só o x igual 18 menos 12 é só a parte numérica. Eu posso deixar desse mesmo lado. 18 menos 12. Quem eu tenho agora que tirar do segundo membro é esse meu x aqui, ó, esse menos x. Então, galera, nesse menos x, eu tenho que tirar ele justamente desse meu segundo membro. Basta eu lembrar disso. Se eu estou devendo x aqui, para ele sumir, se eu tenho uma dívida de 1x, o que eu tenho que fazer? Pagar 1x. Eu pago 1x nesse primeiro membro, só que pelo princípio de balança, se eu paguei 1x nesse membro, eu tenho que pagar 1x neste membro também. Fazendo isso, vai ficar da seguinte forma. X positivo mais este x igual a 18 menos 12. Menos x e mais x, eu posso cancelar os dois. Porque se eu devia um x e paguei outro x, acabou minha dívida. E aí agora eu tenho justamente naquela estrutura básica. Letras incógnitas de um primeiro membro, números no segundo. Que aí fica bem mais fácil de eu resolver. Como? X mais x, quantos x eu tenho desenhado aqui? 2x. Igual 18 menos 12. Se eu tenho 18 e tiro 12, quanto que vai me sobrar? 18, 12, 6, 7, 8, 6.
Feito isso agora, chega numa outra parte de estudo de equação, que é o quê? Tanto você pode pensar nisso, em um cálculo mental, voltando àquilo que eu falei logo no começo. Se eu tenho 2 vezes um quadradinho, é igual a 6. Basta eu tentar lembrar qual número vezes 2 é igual a 6. Se você já consegue entender a partir disso, já pode colocar direto o resultado. X igual a esse número, que vezes 2 dá 6. Não consegui entender assim, ainda vamos utilizar o princípio de balança. Então, nesse caso, se eu tenho aqui 2 vezes x igual a 6, quando nós tratamos da multiplicação, naquele primeiro caso que nós mostramos, nós tínhamos a soma e subtração. O contrário da soma era a subtração. Para eu sumir com o número positivo ou com x positivo, eu tinha que usar negativo. Da mesma forma, do negativo, eu usava o positivo. Já nesse caso, a operação que nós temos é a multiplicação. O contrário da multiplicação vai ser justamente a divisão. E o contrário da divisão, eventualmente, vai ser a nossa multiplicação. Se aqui eu tenho 2 vezes x, para eu sumir com esse 2 vezes, eu tenho que dividir deste lado por 2. Para manter a balança igual, se desse lado eu dividir por 2, para sumir com este 2 aqui, do outro lado também eu tenho que dividir por 2. Posso cancelar esses 2, sobra somente o x. X igual 6 dividido por 2, 3. Cheguei ao resultado final da minha equação. Conjunto solução dessa minha equação é x igual a 3. Então, galera, obrigado aí por assistirem o vídeo. Lembrando aí, compartilhem e principalmente se inscrevam no canal aí. Valeu!